Olá pessoal, vamos continuar a parte 23 de Phaedon. Ele aqui desconstruindo a forma, na verdade, do pensamento para nos mostrar de que forma que as coisas vão se compondo. O que eu quero dizer com desconstruindo? Eu parei quando ele dizia, eu não sei se 1 mais 1 se torna 2, porque o primeiro 1 se transformou em 2 quando se juntava com um outro 1, ou porque os dois, quando se juntam, é que se forma o 2. E aí ele vai questionando coisas que pra gente, muitas vezes a gente assume como verdadeiras e não pensa muito bem a razão pelo qual aquilo realmente aconteceu. E como ele está aqui questionando a questão da imortalidade da alma, ele vai nos mostrando, né? Como ele já mostrou que a alma não se pode equiparar com a questão da harmonia e, portanto, significa que quando o corpo morre, não necessariamente ela vai morrer, e assim ele vai fazendo sucessivamente com as pessoas que estão ao redor dele. Vamos continuar? Mas, certo dia, ao ouvir alguém ler um livro que diziam ser de autoria de Anaxágoras, onde se afirmava ser o espírito, o organizador e a causa de todas as coisas, entusiasmei-me com a ideia desta causa e pareceu-me que, de certo modo, era perfeito que fosse o espírito a causa de tudo. Sendo assim, dizia para mim próprio, o espírito ordenador dispõe todas as coisas e coloca cada objeto da melhor maneira. Se, portanto, quisermos descobrir a causa que leva cada coisa a nascer, a perecer ou a existir, temos de descobrir qual é para essa coisa a melhor maneira de existir ou de sofrer ou de fazer seja o que for. Em virtude deste raciocínio, o homem só tem de examinar naquilo que se relaciona consigo e em tudo ou mais o que é o melhor e o mais perfeito. Com isso, conhecerá necessariamente também o pior, pois as duas coisas resultam da mesma ciência. Com essas reflexões, alegrava-me ter descoberto na pessoa de Anaxágoras um mestre de acordo com o meu coração para me ensinar a causa dos seres. Pensava eu que ele começaria por me dizer se a Terra é plana ou redonda, e depois disso explicar-me-ia a causa e a necessidade dessa forma, partindo do princípio do melhor e provando que o melhor para a Terra será possuir esta forma. E, se ele dissesse que a Terra se encontra no centro do mundo, far-me-ia ver que o estar ela no centro do mundo era o melhor. Demonstrando-me isto, eu estaria disposto a não procurar outra espécie de causa. Vou dar só um parênteses aqui, tem algo bem importante, que é essa referência de descobrir a causa que leva uma coisa a nascer, a perecer ou a existir, e que para que a gente possa perceber isso, a gente precisa saber qual é a melhor maneira de existir. E é interessante porque isso vem muito, né, vem muito para nos lembrar da questão do propósito, do homem se autoexaminar e ver, né, na relação com ele mesmo e com tudo mais, o que é o melhor e o mais perfeito que ele pode fazer na sua vida. E ele diz, quando a gente encontra isso, a gente, através deste encontro, pode deduzir, né, o restante que ele está aqui buscando. Vamos continuar um pouquinho mais. Da mesma forma, o propósito do Sol, da Lua e dos outros astros estava disposto a fazer as mesmas perguntas, para conhecer no que se refere às suas velocidades relativas, às suas mudanças de direção e aos outros acidentes a que estão sujeitos, em que é melhor que cada um faça o que faz e sofra o que sofre. Nunca eu pensaria que, depois de haver afirmado que as coisas foram ordenadas pelo Espírito, fosse possível atribuir-lhes outro princípio diferente deste. O melhor para cada coisa é que elas sejam como são.
Por isso pensava eu que, assinalando a causa de cada coisa em particular e de todas em geral, explicaria em pormenor o que é o melhor para cada uma e o que é o bem comum para todas. Não trocaria por nada as minhas esperanças, e pegando nos seus livros com toda a ansiedade, li-os com toda a pressa possível, a fim de saber, sem qualquer demora, o que é o melhor e o pior. Mas, companheiro, não tardei em cair do alto desta maravilhosa esperança. De fato, à medida que avançava na minha leitura, fui descobrindo um homem que não fazia qualquer uso da inteligência e que, em vez de atribuir causas reais à ordenação do mundo, toma como causas o ar, o éter, a água e inúmeras outras coisas disparatadas. Pareceu-me ser exatamente como se alguém dissesse que Sócrates faz com a inteligência tudo o que faz e, em seguida, procurando dizer a causa de cada uma das minhas ações, começasse por defender que, se eu estou sentado nesse sítio, é porque o meu corpo se compõe de ossos e de músculos, porque os ossos são duros e têm junturas que os separam e porque os músculos, que possuem a propriedade de se estender e distender, interligam os ossos com a carne e a pele que os envolve a todos, porque, oscilando os ossos nas suas junturas, estendendo-se e distendendo-se os músculos, uns e outros me tornam capaz de dobrar os membros nessa altura, sendo isso a causa pela qual me encontro aqui sentado de pernas dobradas. É interessante, sim, a gente só notar que isso que ele está descrevendo é muitas vezes o que muita gente faz com o seu raciocínio, até num sentido, às vezes, de explicações fenomenológicas, né, que acaba dando aqui para algumas atividades que aconteceram na sua vida, algumas coisas quase que como sobrenaturais. E aí ele está falando aqui, atestando a falta de inteligência, né, usar a própria razão para descobrir o porquê que cada coisa acontece. E muitas vezes a gente vai criando, né, essas fantasias, achando que está percebendo alguma coisa, mas criando e fantasiando, né? E ainda como se, a propósito da minha conversa convosco, alguém apontasse causas como a voz, o ar ouvido e mil outras semelhantes, sem lhe passar pela mente dar a verdadeiras causas, ou seja, que tendo os atenienses decidido ser melhor condenar-me, também eu, por esta razão, decidi ser melhor para mim estar sentado nesse sítio, como ser mais justo ficar aqui e sofrer a pena que me impuseram. Pelo cão, julgo que há muitos estes músculos e esses ossos estariam em Mégara ou na Beócia, levados pela ideia do melhor, se eu não considerasse mais justo e mais belo, em vez de evadir-me e de fugir como um escravo, pagar ao Estado a pena que ele determina. Mas chamar causas a semelhantes coisas é demasiado extravagante. Dizer que, se eu não possuísse coisas como os ossos, os tendões e as mais que possuo, não seria capaz de fazer o que decidi, é verdade. Mas dizer que é por causa disso que eu faço o que faço e que assim eu faço pela inteligência, mas não pela escolha do melhor, é dar prova de nenhuma negligência, é dar prova de extrema negligência nas suas expressões. É mostrar que se é incapaz de distinguir que uma coisa é a verdadeira causa, outra é aquilo sem o qual a causa não poderia ser causa. E aí vale a gente se questionar se a gente está aqui fazendo esse exercício com Sócrates, lendo esse texto para aprender um pouco mais dessa arte, né, dessa inteligência, dessa lógica, dessa razão que ele utiliza. Quando a gente está buscando alguma coisa na nossa vida, tomar esse cuidado para não misturar as coisas, né? E aí ele diz aqui, distinguir o que é a verdadeira causa. Então, se eu tenho medo, qual é a verdadeira causa do medo? Muitas vezes
a gente vai dar para coisas equivocadas essa, vamos dizer, essa origem, né? E não é. A gente vai, porque eu tenho medo, porque quando eu era pequeno, e aí a gente cria algumas coisas, que é o que ele está dizendo aqui, né? Essa negligência, né? Não uso a minha razão para que eu realmente vá me apossando de mim mesmo, né? Porque para eu ampliar a minha consciência, eu preciso me apossar de mim mesmo. E aí eu preciso investigar as verdadeiras causas, muitas delas escondidas, que envolvem as minhas ações, que envolvem as minhas formas de expressão e tudo mais. Então continuamos amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.